E aí galera, aqui é a Gabriela e hoje eu venho com mais uma videoaula de filosofia, hoje da segunda semana do volume 2, segundo ano do ensino médio. E nosso tema é Linguagem e Significado, entendendo nós e o mundo. Bom, vocês podem ver aqui na nossa imagem de fundo que eu coloquei uma representação de uma linguagem. E aqui nós temos duas pessoas e entre elas um balão, né? Uma fala que está repleta de símbolos, de imagens, de desenhos que está significando essa linguagem. Então, hoje a gente vai ver um pouco mais disso. Bom, vamos lá, né? Toda linguagem é um sistema de signos. Bom, o que seriam esses signos, né? Nós, seres humanos, todos nós nos comunicamos por meio de uma linguagem e também os animais. E essa linguagem, ela se expressa de várias formas, né? E esses signos são meios de nos expressarmos. Então, a linguagem oral, né, a fala que é representada para outras pessoas, ela representa um objeto, uma ideia, um sentimento, uma percepção, uma coisa. Então, a fala, ela é apenas uma das formas de linguagem, né? Então, esses signos, ao nos comunicarmos com os outros, eles aparecem para representar, né? Então, eles são apenas uma representação. O signo, ele não tem uma concretude, né? Ele existe por abstração, mas ele tem essa finalidade de representação. Bom, então quais são os tipos de linguagens? A linguagem, ela não é propriamente escrita como os alfabetos e os números, mas também orais, como o choro ou o riso. Além disso, as imagens e desenhos são tipos de linguagens. E os animais, como eu disse para vocês, eles também se comunicam. Eles têm uma linguagem própria, que é instintiva, uma linguagem mais direta do que a nossa, né? E que é emitida por sons. Cada animal, né, possui seu tipo de linguagem. Bom, e o que essas linguagens representam, né? Nós temos dois tipos de linguagem. A primeira é a linguagem do tipo ícone, que representa a semelhança e a identidade de algo. Exemplo, o desenho de pessoas, de animais, o ronque de um porco, né? Ao ouvirmos o ronque, nós já sabemos que é um porco. E ao vermos o desenho, nós identificamos, né? Se é pessoa, se é um animal. E o outro tipo de linguagem é a linguagem do tipo índice, que tem a capacidade de afetar ou é afetado, né? É uma capacidade de causa e efeito. Exemplo, fotos. As fotos, elas têm como resultado o ato da captura pela câmera. E o que foi fotografado, ele foi afetado, né? Por essa captura da luz, das sombras, né? Do capturar da câmera. Bom, então, o que essas linguagens representam, né? Apenas o mundo humano é cultural e simbólico, então apenas a nossa linguagem possui racionalidade, possui significado. Isso não significa que o comunicar dos animais não possui, apenas uma linguagem vaga, não é, mas é uma linguagem direta, né? Não é complexa como a nossa, né? Então, apenas os humanos, através do pensar, são capazes de criar linguagem e cultura simbólica, né? Então, essa linguagem simbólica, ela não se dá apenas por palavras, mas por desenhos, objetos, cores. Exemplo disso não é apenas, então, a oralidade. Exemplo, as vestimentas pretas simbolizam o luto, né? O coração, o desenho, significa amor, amizade. Então, vejam só, esses símbolos, eles representam, através de cores, de imagens, de ícones, representam um estado do ser, uma ideia, e enfim, né? Cada sociedade
em distintas épocas e locais, estabelecem suas próprias linguagens, né, suas próprias culturas, que são aceitas por convenção, ou seja, por acordo humano. Então, a cultura, a linguagem, ela demonstra não apenas a racionalidade, mas como cada cultura, cada época, cada local se apresenta, né? Como ela se organiza, como ela funciona. E a partir disso, dessa noção, então, de linguagem e cultura, nós temos as atividades da página 120. A primeira, por que se pode dizer que a aquisição da linguagem é a senha de entrada no mundo humano? Aqui vocês têm que comentar um pouco a distinção, então, né, da nossa linguagem para uma linguagem direta, né, uma linguagem animal, e o que essa linguagem representa, né? Bom, a segunda, por que são criadas linguagens de diferentes tipos? Para que elas servem? Aqui vocês podem consultar, então, os slides anteriores e verem quais são as distintas formas de linguagens, né? Bom. 3. Cite algumas regras de combinação da língua portuguesa, regras de escrita e regras de concordância. Aqui vocês vão ter que consultar um pouquinho a disciplina de língua portuguesa, algumas regras de concordância e que assim também são regras culturais. Por exemplo, nomes próprios são sempre escritos com letra maiúscula, a primeira letra, né? Nomes próprios, nomes de países, é uma regra de escrita, uma regra de concordância e uma regra cultural, né? Estabelecida por acordo. E a 4, qual a relação entre as regras de uso de uma língua e a cultura na qual ela é usada? Então, o que aquela linguagem representa para a sua cultura, como ela reflete a sua cultura. E a última, 5ª, estude um pouquinho de gramática da língua portuguesa e, se possível, pesquise sobre os 5 parâmetros da língua brasileira de sinais, Libras. Depois, dê mais um pulinho aqui nessa matéria de filosofia e tente compreender melhor as principais semelhanças e diferenças entre a língua portuguesa e a Libras. Redija um texto com suas considerações sobre o assunto, caso não consiga fazer a pesquisa. Reflita sobre o assunto a partir de seus conhecimentos e suas indagações. Daí também pode surgir uma boa produção de texto. Então aqui vocês vão ter que fazer uma breve pesquisa sobre a língua de sinais, né, a Libras, que é a linguagem para deficientes auditivos. E vocês vão perceber que há muita semelhança com a nossa língua portuguesa, né? Os sinais, como eles são representados, e aí vocês vão redigir um texto com as suas próprias considerações sobre a pesquisa. E aqui, por fim, nós temos alguns podcasts, alguns vídeos que podem ajudar vocês nessas pesquisas. Acessem, é muito interessante, vai ajudar bastante vocês. E por hoje é só. Qualquer coisa vocês podem nos procurar. E é isso, galera. Até mais.